Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E hoje nós vamos dar início à última perícope de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. Eu vou esperar os irmãos localizarem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E hoje nós vamos ler do versículo 12 até o fim da carta, no versículo de número 28. Como é de praxe, eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos vão lendo na sequência. Diz assim a palavra de Deus. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamos também, irmãos, a que admoestais todos os subordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vós conjuro que estas epístolas seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos entrar nessa última perícope, e é evidente que nós não vamos conseguir encerrar ela hoje. Eu já me darei por satisfeito se nós conseguirmos ir até a metade dessa perícope, o que eu já estou duvidando. Mas se conseguirmos chegar na metade, eu já me darei por satisfeito. Nesse último trecho aqui da primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre os relacionamentos na igreja. A ideia, a mensagem que ele vai trazer é como nós podemos cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. E para começar a entender isso, nós temos que perceber que, biblicamente falando, a igreja é tratada como uma família. Não é à toa que a expressão que Paulo usa para designar os membros da igreja é irmãos. Paulo usa mais de 60 vezes a expressão irmãos, 27 vezes só na primeira e na segunda epístola aos Tessalonicenses. Portanto, a Bíblia, ela nos ensina que na cruz de Cristo, Deus estabeleceu um elo conosco e entre nós. Nós somos unidos em Cristo. Essa é a maravilha do Evangelho. Pessoas que, como eu já disse outrora, não teriam a princípio nenhuma afinidade, estão aqui reunidas como irmãos. Isso é uma verdade bíblica fundamental. Nós somos a família de Deus e, portanto, nós somos irmãos uns dos outros. E é evidente que não há família saudável sem relacionamentos saudáveis. Então, o apóstolo Paulo, depois de falar da esperança dos salvos e de nos exortar a estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus, ele vai tratar aqui de alguns aspectos práticos acerca da comunhão na família cristã. Nós vamos examinar esses aspectos sob 4 perspectivas aqui. Eu não vou abordar todas elas hoje. A primeira é a relação dos crentes
com a liderança da igreja. É o que Paulo vai começar a trabalhar aqui nos versículos 12 e 13. Né? Em segundo lugar, nós vamos ver a relação dos crentes uns com os outros, entre si. Essa é a segunda coisa que Paulo vai trabalhar. Em terceiro lugar, Paulo vai trabalhar aqui a relação dos crentes com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E por fim, Paulo vai trabalhar da relação da liderança da igreja com os crentes. Então são esses 4 grandes blocos que essa última perícope vai trabalhar. Então vamos entrar aqui no primeiro bloco, que é a relação dos crentes com a liderança da igreja, versículos 12 e 13. Eu vou ler de novo e eu peço para os irmãos prestarem atenção redobrada aqui no texto bíblico. Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E aqui Paulo vai tratar de 2 características, 2 atitudes imprescindíveis que os crentes devem ter com a liderança ou com os líderes da igreja. Em primeiro lugar, eles devem acatar com apreço os líderes. É isso que Paulo vai falar aqui no versículo 12, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que este apreço que a igreja, que os membros de uma igreja devem ter para com seus líderes, não é pela pessoa do líder, né? Nós já vimos e nós reafirmamos que na igreja não existe pessoa mais importante do que outra. Né? Todos nós temos a mesma importância. O que Paulo chama a atenção aqui não é pela pessoa do líder, mas pelo trabalho que o líder realiza. Né? Não é uma questão aqui de prestígio pessoal, mas de trabalho. Né? Paulo aqui vai falar que os líderes são chamados por Deus para serem trabalhadores, olha as expressões de Paulo: trabalhadores, superintendentes e admoestadores. São essas 3 linguagens que Paulo trata aqui. Os líderes, portanto, são uma dádiva de Deus à igreja. E Paulo vai elencar aqui 3 aspectos do trabalho dos líderes. Em primeiro lugar, a liderança é um posto de trabalho e não de privilégios. Nós já vimos isso. Eu gosto muito da frase, aqui não vou usar uma frase de um escritor bíblico, nem de um autor, nem de um teólogo, mas do considerado pai da administração moderna, Peter Drucker. Peter Drucker costumava dizer que liderança não é um cargo, é uma responsabilidade. Né? E é sobre esse aspecto que Paulo vai tratar o papel do líder. Um líder aqui, ele não é alguém que tem uma posição superior de per si ou é privilegiado por si mesmo. Ele é alguém que foi incumbido por Deus de um trabalho específico. E é esse trabalho, é esse ofício que faz com que a igreja acate e tenha cuidado e respeito para com seus líderes. É importante aqui que Paulo vai dizer, em primeiro lugar, que acateis com apreço os que trabalham entre nós. Percebam que é o trabalho, é o ofício, é a responsabilidade. E aqui é importante nós ressaltarmos que os líderes eles devem ser obedecidos em razão da natureza do seu trabalho. Né? E aqui a palavra grega que Paulo usa para o trabalho é copial, né? Que se refere tanto ao trabalho corporal quanto ao mental. Paulo, na verdade, ele já usa esse verbo trazendo a ideia de um trabalho que requer esforço extremo e que causa canseira. E, de fato, a liderança é uma responsabilidade. A liderança é, de certa forma, um fardo que nós somos chamados a receber em Cristo Jesus. E veja o que vai dizer o autor de Hebreus. Abra sua Bíblia aí comigo em Hebreus, capítulo 13, verso de número 17. Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 17, diz assim a palavra de Deus: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma,
como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a nós outros. Percebam que o escritor aqui, que eu acredito que é Paulo, mas eu sei que tem uma discussão teológica sobre isso, mas o escritor aqui chama a atenção que os membros ou a igreja devem se submeter aos seus líderes por causa do trabalho que eles realizam. Percebam que ele vai dizer, pois velam pela vossa alma. A ideia, o quadro que a Escritura pinta da liderança cristã não é de alguém que deve ser servido, não é de alguém ultra especial, não é de um queridinho de Jesus ou um preferido de Jesus, não, de forma alguma. Ele recebe da parte de Deus um fardo, um compromisso, uma responsabilidade. Percebam que o autor vai dizer que eles vão prestar contas disso. Essa postura é que eu particularmente já ouvi muito. Na época da minha conversão explodiu aquele movimento chamado G12 nas igrejas, e entre a liderança daquele movimento, certa vez na igreja que eu estava estudando, analisando a possibilidade de se integrar a esse movimento. Eu fui numa palestra de um líder e a expressão que eles usavam é que os pastores devem ser reis e sacerdotes. Por isso eles devem ter um super tratamento especial, um super salário da igreja, alguma coisa fora do comum. Meus irmãos, não é dessa forma que a Bíblia trata. A obediência aos pastores e aos líderes, eu reforço, é por causa do ofício, do serviço que eles prestam à igreja. Os pastores não são senhores do rebanho. É isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Não, eles são servos. Eles estão aqui para servir a igreja. De maneira que entre os crentes não existe qualquer primazia por causa da função que se exerce, não. Um pastor e um líder, ele deve ser respeitado e obedecido justamente, porque ele foi chamado por Deus para este cargo. E porque ele foi chamado por Deus, ele deve prestar contas. Um dos textos que mais, vamos dizer assim, me deixa com frio na espinha, quando eu penso no ministério pastoral, é quando o apóstolo Paulo se reúne com o presbitério da igreja de Éfeso, se não me engano, agora está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e ele diz assim, olha, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentarem a igreja do Deus vivo. Esse é o chamado da liderança cristã, é um chamado de serviço. E quando nós olhamos o pastor Davi aqui falando sobre uma mesma noite está atendendo um casal e duas pessoas também tratando de problemas pessoais no WhatsApp, liderança é isso, é desgastante. Liderança muitas vezes, ou quase sempre, ela desafia o nosso desejo de descansar, de relaxar. Muitas vezes nós somos chamados e desafiados por Deus a negar isso em nós, para servir a igreja. E é por isso, é por este ofício, e é por essa abnegação, e porque os líderes vão te dar conta perante Deus, é que nós devemos prestar obediência a eles. Percebam que aqui a figura do líder espiritual é de um servo, é um trabalhador. Não é um posto de privilégio, mas um chamado ao serviço e à negação de si mesmo. Os líderes, e esse é o desafio, os líderes trabalham entre irmãos e não acima deles. Esse é o desafio. Eles não são dominadores do rebanho, mas servos dele. Não vivem para explorar as ovelhas, mas para apacentá-las. E esse é o desafio da liderança cristã. Nós temos aqui tantas pessoas aí sendo chamadas por Deus, até mesmo na nossa comunidade, para um ministério cristão. E isso é importante ficar claro. Isso é importante. Nós somos e nós trabalhamos entre os irmãos e não acima
deles. Não existe hierarquia espiritual ou de qualidade espiritual entre um membro e um pastor e um obreiro, de forma alguma. Segunda questão aqui, que é importante, é que a liderança é um ministério de presidência dado por Deus. Percebam aqui no verso 12 ainda, que o apóstolo Paulo vai usar a expressão que nós devemos acatar com apreço os que vos presidem no Senhor. É um ministério de presidência dada por Deus. E a palavra aqui, eu vou ver se eu consigo, eu transliterei do grego para o português, é proistamenos, que tem dois significados possíveis. Primeiro, presidir, liderar e dirigir, ou então proteger, cuidar e assistir. Paulo está pensando aqui naqueles cuja tarefa é cuidar da igreja e supervisioná-la, e que, por consequência, eles têm certa medida de jurisdição entre os membros e suas atividades. Aqui a figura é justamente de um pai espiritual. A liderança de um pastor, de um obreiro, ela não é autoimposta, mas ela é delegada por Deus. Novamente aqui é a tarefa, novamente aqui é o ofício que faz com que determinados homens dentro da igreja presidam no Senhor. Sempre no Senhor e sempre uma responsabilidade dada por Deus. E aqui é interessante, que a ideia aqui, irmãos, é que como irmãos, eu volto aqui a repetir, como irmãos, os líderes estão entre vós. Essa é a ideia, Por isso que Paulo usa aqui a expressão entre vós. Como irmãos, eles são iguais, estão entre o rebanho de Deus. E como líderes, eles estão sobre vós no Senhor. Como líderes, eles presidem no Senhor. Está entre e sobre, e essa ideia, ao mesmo tempo, não é fácil. Está entre as pessoas e ao mesmo tempo sobre, é o desafio, é o chamado de Deus para aquele que ocupa uma liderança dentro da igreja. E a autoridade do líder aqui, ela tem que ser ao mesmo tempo firme e dócil. Ao mesmo tempo é o irmão designado por Deus para presidir o povo de Deus. Percebam que nunca é o povo do líder. A igreja não está fundamentada numa personalidade humana. Nós aqui não estamos fazendo, eu não estou fazendo discípulos meus, nem o pastor Davi dele, de forma alguma. Nós aqui estamos sendo usados por Deus, como diz o apóstolo Paulo, para preparar os santos para o desempenho da obra do ministério. Esse é o objetivo da liderança. A liderança foi ferramentada por Deus, recebeu dons de Deus para preparar os santos da igreja, para que eles desempenhem a obra do ministério, para que eles sejam mais parecidos com Jesus. É por isso que Deus nos chamou e é por isso que Deus nos constituiu líderes. Ao mesmo tempo devemos ser firmes e dóceis. Ao mesmo tempo presidimos, mas somos iguais. Esse é o desafio da liderança. Esse é o desafio do líder. Quando um líder deixa de ser ovelha, que tem até uma observação, ele se torna um lobo. Líder está presidindo entre iguais. Em terceiro lugar, a liderança é um trabalho de exortação e encorajamento. E é o que Paulo vai concluir aqui no versículo 12, dizendo que acateis com apreço aqueles que vos admoestam. Primeiro, ele trabalha, o trabalho do líder de presidir. Agora aqui ele fala de admoestar. Admoestar nada mais é, meus irmãos, do que despertar a mente dos seus irmãos para obedecer às ordenanças de Deus. Este é o nosso papel enquanto pregamos. Nós buscamos aqui continuamente, domingo após domingo, quarta após quarta, desafiar os irmãos e nos desafiar para nos tornar mais parecidos com Cristo, para obedecermos a Deus, para obedecermos a palavra. E esta palavra aqui, admoestar, é utilizada para advertir aqueles que estão se desviando ou que estão em perigo de fazê-lo. Aqui tem inúmeras citações bíblicas. 1 Tessalonicenses 5,14. Vamos ler só essa aqui.
1 Tessalonicenses 5,14, porque está dentro da perícope mesmo, olha o que Paulo vai dizer. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. A tarefa da admoestação é justamente nos incentivarmos mutuamente à obediência ao Evangelho, a nos submetermos a Deus. Ora, meus irmãos, este é o objetivo de nos congregarmos. O que o autor aos Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 25? Ele vai dizer, não deixando de vos congregar como é costume de alguns, antes admoestai-vos uns aos outros, quanto mais vede que se aproxima o dia. Percebam que o que faz com que nós tenhamos necessidade de congregar é justamente essa necessidade que nós temos de sermos confrontados por Deus na palavra. Se nós fôssemos perfeitos, impecáveis, se nós fôssemos totalmente isentos de pecado, não haveria essa necessidade. Mas justamente porque somos fracos, nós precisamos nos reunir para uns incentivarmos os outros. Todos temos esta obrigação, mas a liderança da igreja tem essa obrigação de forma majorada, né? Porque Deus nos chamou justamente para a tarefa do ensino, da admoestação, da exortação. É a nossa tarefa ensinar a igreja para que ela cresça em conformidade com Jesus. E como eu disse lá no estudo teológico na igreja Mário Quintana, logo após o versículo 25, não é sem razão que o autor vai começar a falar sobre a apostasia. Não é sem razão, porque quando abandonamos a comunhão dos santos, quando nos afastamos desta confrontação na palavra, nós caminhamos para a apostasia, nós caminhamos para uma vida de declínio espiritual. E é para isso também que Deus chama a liderança da igreja, para advertir. A implicação é que aqueles que admoestam têm autoridade para admoestar. Toda vez que Deus chama um líder da igreja, e eu gosto de uma expressão do direito, fala do poder de presidir do líder, e no direito tem uma expressão que é poder-dever. Não é um poder irrefreado, ou um poder sem prestação de contas, não. Nós já vimos que o líder há de prestar contas a Deus do seu trabalho. Se trata aqui, e eu vou usar a linguagem jurídica, de um poder-dever. O líder não tem apenas o poder, não, ele é obrigado por Deus a assumir essa responsabilidade. É um dever, está atrelado à liderança da igreja, e mais, nós vimos que ele prestará contas disso. É isso que Paulo vai tratar, é um poder-dever aqui, tomando a liberdade para emprestar esse termo jurídico aqui. O poder-dever. O líder é aquele que tem direito e autoridade de confrontar os membros da igreja, corrigindo-os, encorajando-os e consolando-os. E eu aqui acrescento, ele tem o poder, o direito e a autoridade dadas por Deus para confrontar os membros da igreja, e não apenas isso, ele tem o dever, é um poder-dever. Sempre na pegada, sempre na perspectiva da responsabilidade. Liderança não é um cargo, é uma responsabilidade. Paulo também vai tratar aqui, em terceiro lugar, a liderança como um trabalho. Não, terceiro já trabalhei de exortação e encorajamento, mas em segundo lugar, Paulo vai dizer aqui que os líderes também devem amar, os crentes devem amar e considerar profundamente os líderes espirituais. Está no versículo 13, e que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Percebam de novo, por que nós devemos ter a liderança em amor e consideração? Por causa do trabalho que realizam. Percebam? É o ofício, é o poder-dever. E justamente porque tem essa atribuição, e aqui eu vou pegar emprestado as palavras do autor aos Hebreus, é que se não houver cooperação da igreja, vocês vão fazer a liderança da igreja gemer, como diz o autor aos Hebreus. Tem um fardo excessivo. E é por isso, justamente por esse fardo, por esse encargo, que a igreja é chamada a obedecer e a ter em alta conta e amor
os líderes aos quais Deus concedeu a igreja. Uma igreja saudável, ela tem liderança bíblica e crentes que amam e respeitam a sua liderança em plena medida. Os crentes devem tratar, e aqui é a expressão do apóstolo Paulo, a liderança em máxima consideração. É isso que Paulo vai trabalhar. E aqui é importante nós ressaltarmos, não tem nada errado, meus irmãos, em honrar homens que são fiéis a Deus, desde que a glória seja de Deus. A liderança espiritual aqui na Bíblia é uma grande responsabilidade, eu ressalto, é uma tarefa difícil. Não é tratado como brincadeira. Não é tratado como brincadeira. Ser líder dentro da igreja é uma tremenda responsabilidade. É uma tremenda responsabilidade. É para pessoas maduras, são para pessoas chamadas por Deus e são para pessoas que têm a consciência, que todo o trabalho que elas fazem no Senhor, elas irão prestar contas. É isso. Portanto, o amor e a consideração aos líderes são novamente em razão aqui do trabalho que eles desempenham e não por privilégios. Isso é importante. Se os crentes falam mal dos seus líderes e não os acatam nem lhes dão a devida honra, a desarmonia e a murmuração tendem a tomar conta da igreja. É isso que Paulo vai tratar no final do versículo 13. Viver em paz uns com os outros. Percebam que há uma relação entre a submissão e o amor, o apreço à liderança da igreja, e uma relação harmoniosa entre os membros da igreja. Isso aqui é bem importante nós prestarmos atenção. Então aqui Paulo, ele não dá um conselho, mas uma ordem: viver em paz uns com os outros. Se nós fôssemos traduzir aqui em linguagem de hoje, Paulo estaria dizendo: parem com as reclamações. Em lugar de criticar constantemente os líderes, seguir as instruções de modo que a paz, e aqui nesse caso a paz é a ausência de dissensão, venham a reinar. Essa é a ideia. Quando a liderança é bíblica, é evidente que ninguém deve se subordinar a uma liderança que extrapola aquilo que Deus determinou em sua palavra. Agora, quando a liderança da igreja é bíblica, não se submeter a ela, não orar por ela, não ter ela em apreço é um grave pecado diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando. Assim, em primeiro lugar, aqui esse primeiro grande bloco, Paulo vai falar da relação dos crentes com a liderança da igreja. E percebam, irmãos, que eu queria tratar pelo menos 2 grandes blocos, mas eu estou vendo o relógio ali e acho que só 25% do tema vai ser coberto hoje. São 4 grandes blocos. Nós tratamos aqui da relação dos membros da igreja com a liderança da igreja, e faltou tratar da relação dos irmãos uns para com os outros, da relação dos irmãos com Deus, e por fim aqui da relação inversa, aqui, da liderança para com os membros. Mas percebam que a forma como o apóstolo Paulo trata, dedicando o final de 1 Tessalonicenses, eu não vou entrar aqui no segundo bloco, denota que é muito importante nós considerarmos as relações que nós estabelecemos entre nós enquanto cristãos, a relação que nós estabelecemos com a liderança, a relação que nós estabelecemos com Deus, a relação que nós estabelecemos uns com os outros. E eu reforço aqui, finalizo essa mensagem, essa palavra de exortação, vamos dizer assim, como comecei. A igreja é a família de Deus. E como família de Deus, nós somos adotados, somos co-herdeiros com Cristo, somos filhos de Deus e somos irmãos uns dos outros. E é por isso que nós devemos sim, como diz o apóstolo Paulo, nos amar uns aos outros. Nós devemos sim nos permitir nos incomodarmos, porque amor, biblicamente, é um compromisso. Não é à toa que Paulo diz que nós devemos nos suportar uns aos outros em amor. E é esse compromisso, é esse comprometimento que faz com que a igreja viva uma espécie de amor que o mundo não conhece. Porque dar tapinha nas costas, sorrir é fácil. Confrontar,
se comprometer em auxiliar os irmãos nos seus problemas, ou como diz o apóstolo Paulo aqui, admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, isso não é fácil. Isso nos desafia a viver o Evangelho. E o Evangelho é isso. É renúncia, é comprometimento e é reconhecermos que por trás daquilo que nós vemos existe uma realidade muito maior. Que nós em Cristo Jesus somos irmãos e somos chamados à renúncia de nós mesmos. Nós somos chamados a mortificar, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,5, a nossa carne. E a termos uma vida de verdadeiros relacionamentos e comprometimentos. E assim deve ser o relacionamento na igreja. Vamos deixar então o relacionamento dos irmãos, o relacionamento com Deus e o relacionamento da liderança para com a igreja e para as próximas exposições. Deus abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos com a tua igreja. Sim, Pai. E sermos relembrados, Deus, desta mensagem tão importante, que em Cristo Jesus fomos adotados na tua família. Sim, Pai. Somos teus filhos, somos Aleluia. co-herdeiros com Cristo, irmãos uns dos outros. Obrigado, Pai. Pai amado, pedimos que o Senhor levante nesta igreja uma liderança bíblica saudável, Senhor. Sim, meu Deus. E que aqueles que o Senhor vier a levantar, e que já tem levantado, tenham a plena consciência que não são estrelas, que não são superiores, não, mas que foram chamados para se negar a si mesmo e servir o teu povo. Dá-nos, Senhor, a capacidade de nos submetermos uns aos outros. Sabemos que isso é uma obra do Espírito, não é Sim, natural. Pai. Dá-nos, Senhor, apreço e amor, e carinho, e comprometimento com a liderança que o Senhor tem levantado na tua igreja. Pai, te pedimos aqui de forma especial a tua bênção sobre o pastor Davi, que o Senhor tem colocado na liderança dessa igreja. Tu sabes, ó Deus, sobre todas as renúncias, todo o comprometimento que ele tem tido contigo e como essa tarefa é pesada. Essa tarefa, Senhor, ela é impossível se não for pelo poder do teu Espírito. Pai. Pai, te pedimos de igual forma, Senhor, que o Senhor abençoe de forma especial todos os líderes de congregação desse distrito e a pessoa do pastor Jorge, Senhor, que está encarregado sobre o distrito Partenon. Dê aos líderes da tua igreja, Senhor, discernimento, graça, sabedoria e poder para desempenhar a obra. Sim, Pai. Dê-nos, Senhor, capacidade de renúncia e nos ensina, Deus, a crescermos em Ti, Senhor, e nos espelharmos em Ti, o supremo pastor das nossas almas. É o que te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.